Vamos ver mais ou menos. Amém. Uma boa noite com Jesus, irmãos. Amém. Vamos inclinar as nossas frontes, nossas cabeças e orar a Deus. Senhor nosso Deus, bendito e eterno Pai Celestial, graças te damos, ó Deus, por estarmos na tua casa nesta noite, ó Deus. Nós viemos aqui com as nossas almas famintas, Pai, para te ouvir a tua palavra. E nós cremos que o Senhor falará em nossos corações, Pai. Que o Senhor possa ajudar a cada um que aqui chegou, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar esta primeira parte do culto, que é o louvor, Pai. Ungindo a cada um, que nós não estamos aqui para adorar o homem, mas nós estamos aqui para te adorar nesta noite, ó Pai. Que possa sair da nossa boca um perfeito louvor para o Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Nós vamos cantar o hino 201. As firmes promessas de Deus, muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão.
225, conforme a tua infinita graça. Aleluia, graças a Deus, é o que nós mais precisamos. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos que vieram nesta noite para receber de Deus. Deus abençoe os nossos visitantes que estão nos visitando à noite. Para nós é sempre uma honra, uma satisfação tê-los conosco. Lembrando a todos que todos os nossos cultos aqui são todas as quartas e sextas, iniciando às 18h30, com o programa Fé para Vencer. Aos domingos, pela manhã, inicia às 8 horas da manhã, com a escolinha das crianças, e logo após a escola dominical.
Às 13 horas nós temos o trabalho com todos os adolescentes aqui logo após o almoço. E à tarde, às 16h30, o trabalho com a mocidade, o companheirismo com toda a igreja. E às 18 horas, o culto da noite. Nós temos culto ali em Taguatinga todas as terças, iniciando às 19h30. E aos sábados, às 18 horas. Amanhã nós teremos culto ali em Taguatinga, às 18 horas. Lembrando que todos os nossos cultos são transmitidos através da nossa página na internet. O endereço da nossa página é tabernaculodafedf.org.br, tabernaculodafedf.org.br. Nós também temos o nosso programa Fé para Vencer, onde vai ao ar todos os dias, apresentado pela rádio Redentor AM 1110. O horário de meio-dia às 1h da tarde, das 12 às 13 horas. Mudou o horário do programa. Antes era das 6 às 7, agora é de 12 às 13. Acho que eu falei errado ainda, era de 7 às 8, né? Agora mudou para de 12 às 13 horas. Nós queremos enviar o nosso abraço, o nosso Deus os abençoe, a todos os irmãos que estão nos acompanhando nesta noite, através da nossa página na internet. Lá na Alemanha, em Frankfurt, estão os irmãos Manuel, a irmã Lourdes Picotto, também a irmã Conceição Picotto e a irmã Ângela. Na Itália, em Palermo, está a irmã Roseta Graziani. No Distrito Federal, no Riacho Fundo, está o irmão José Correia, a irmã Febe, o irmão Lucas, a irmã Giovana, a irmã Raquel e filhas. Em Ceilândia, o irmão Hinaldo e família. Em Santa Maria, a irmã Livian Alves. No Gama, o irmão Júlio César e Gustavo. Em Goiás, no Jardim Gá, o irmão Zeferino e família. O irmão Eduardo, o irmão Marcos Feitosa, o irmão João Leite, a irmã Brasilina, a irmã Sandra e família, e também a irmã Magali. No Novo Gama, o irmão José Neto. Em Uruaçu, a irmã Maria Teles. No Valparaíso, a irmã Cláudia Sadraque e também a irmã Rebeca. No Ocidental, o irmão Wilkerson e a irmã Sabrina. No Jardim ABC, o irmão Fernando e a irmã Josiane. Em São Miguel do Araguaia, a irmã Palmeirinda Pinheiro. Em Águas Lindas, o irmão Edilson Júnior, a irmã Cleane e também o irmão Ezequiel. Em Minas Gerais, em Teoflotone, a irmã Milza e família, o irmão Rafael e a irmã Daiane. Em Uberlândia, a irmã Esther Mendonça. No Pará, em Curitiba, o irmão Elton. No Pernambuco, em Recife, o irmão Pacheco e família. Em São Paulo, em Andradina, o irmão Joaquim Paulo e família. Em Araçatiba, será que é isso? Araçatiba? Araçatuba, né? Araçatuba, né, irmã Lia? Está o irmão Fumil e a irmã Neuza Camimura. No Glicério, o irmão Francisco e a irmã Luzinete. Em São Manuel, o irmão José Ferreira e família. Em Severina, o irmão Elson Gonçalves. Em Birigui, o irmão Alex e a irmã Adriana. E em Perus, a irmã Aparecida Carbone. E outras 58 conexões não identificadas. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos nesta noite, juntamente conosco aqui. Há uma gratidão aqui, o irmão Floriano agradece a Deus pelo pastor Adalto e as orações da igreja. Ele teve alta e já está em casa. Já está em casa não, está aqui, né, irmão Floriano? Amém, ficamos felizes em te ver aqui, irmão Floriano. Vamos dizer ao irmão Floriano, Deus abençoe? Vamos lá? Deus te abençoe, irmão Floriano. Nós amamos o Senhor. E o Senhor não sabe o tanto que nós nos sentimos bem em te ver aqui mais uma vez. Também o irmão Eduardo notifica sua ausência por motivo justo. Nós vamos orar nesta noite. Eu convidaria o irmão João Batista para vir orar por esses pedidos de oração.
Nós vamos orar por Edina, Elton, Paula e família, Vânia Opipari e também por Geraldo Lira. Se você tem uma necessidade nesta noite, não enviou o seu nome por escrito, mas você quer fazer isso conhecido diante de Deus, você que está nos acompanhando pela internet também, quer levantar a sua mão. Deus conhece a sua necessidade, o seu problema, e Ele está aqui para te ouvir, para te ajudar nesta noite. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos concedido, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. O Senhor conhece a minha necessidade. O Senhor conhece a necessidade de todos, Senhor. Que o Senhor, Pai, venha nos socorrer nesta hora, através da Tua palavra, Senhor. Só há, Senhor, uma coisa que pode nos mudar, Senhor. Isso é a Tua palavra. E eu te peço, Senhor, unge o pregador nesta noite, Senhor, para que algo aconteça, meu Pai, em cada um de nós, principalmente em mim, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, e que o Senhor também abençoe as ofertas para o Teu serviço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Amém. Lembrando que o pastor Adalto não está presente conosco, né? Levantamos a mão em favor dele, aonde ele estiver nesta hora, e que Deus possa ajudá-lo. Adoremos a Deus com as nossas ofertas. A minha casa, humilde aqui, não é como as outras que às vezes eu vi, mas não me importa, pois Cristo ali já tem preparado palácio para mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor da minha pátria. Eu tenho saudade. Hei de estar com Jesus, meu Senhor. Eu não sou pobre, nem desamparado, peregrinando, com Cristo eu vou. Não estou triste, nem desanimado, participante de um reino eu sou. Eu tenho uma casa naquela cidade, hei de exante com celeste fulgor da minha pátria. Eu tenho saudades, hei de estar com Jesus, meu Senhor. My subject for this evening is going beyond the camp. O meu assunto para nesta noite é saindo fora do arraial. It's quite a little subject. It's a little odd, but you know, usually we find God in odd things. É um assunto muito pequeno
é um pouco estranho, mas vocês sabem, geralmente nós encontramos Deus em coisas estranhas. The world gets so set in a custom thing that anything irregular from the regular trend, it becomes odd. O mundo está tão adaptado a uma coisa habitual, algo incompleto até o completo se inclina. I preached here a few days ago at the tabernacle on the oddball. Se torna estranho, como eu preguei aqui há poucos dias atrás no tabernáculo, sobre o estranho. The farmer is an oddball to the businessman an oddball to the farmer, the Christian is an oddball to the unbeliever, and so forth. Yet the bodies. E o fazendeiro é um estranho para o homem de negócios. O homem de negócios é um estranho para o fazendeiro. O cristão é um estranho para o incrédulo. E assim sucessivamente. So anything unusual, it makes you kind of a fool to the regular trend. Você tem que ser louco para alguém. Então qualquer coisa em comum faz com que você seja como louco para o senso comum. For God's people and His prophets and His messengers through the age that carried His message from the Word has been considered fools. E, portanto, o povo de Deus e seus profetas e seus mensageiros, através das eras, os quais carregaram sua mensagem da palavra, são loucos para os que são de fora. To the outside, Noah was a fool to his great intellectual world that he preached to. Noah was certainly a fool to Pharaoh. Noé era um louco para o seu grande intelectual mundo para o qual ele pregou. On the throne and then forsake it for a bunch of mud daubers, as they thought. Moisés era certamente um louco para o faraó, com seus pés no trono, então o abandonou por um grupo de grosseiros pintores de barro, como eles pensavam. This was a fool to the people, and all the rest of them that's worked and lived for God has been considered fools. E Jesus era um louco para o povo, e todo o resto deles, os quais trabalhavam e viveram para Deus, têm sido considerados loucos. Go beyond the camp that they had. Eles tiveram que sair fora do arraial que eles estavam. Nosso bondoso Deus, grande, maravilhoso, poderoso Deus, quão felizes estamos por destes 7 ou 8 bilhões de pessoas que há no mundo, sermos um dos tais. Nós somos como Abraão. Nós somos como Isaac, nós somos como Jacó, nós somos a eleição de Deus. Pai, quando o Senhor estava aqui ainda em forma humana, e o Senhor subiu ali ao monte da transfiguração, no corpo de Jesus Cristo, então ali apareceram Moisés e Elias diante do Senhor. Moisés representava todos aqueles eleitos que haviam morrido, mas que um dia ressuscitarão.
Mas Elias representava nós, os eleitos do último dia que nunca provarão da morte. Nós nos sentimos animados em pensar nestas coisas, Senhor, quando nós olhamos no espelho da palavra e vemos quem nós somos, o que temos. Oh Deus, isso nos deixa encorajados. O homem pula de dentro deste homem, um homem sai dali de dentro, é um homem diferente, é um homem de dentro, ele é corajoso, ele é ousado, ele está certo de Deus. Ó Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos nesta noite, mais uma vez, tomar mais consciência de quem nós realmente somos e o que temos e o que estamos aqui predestinados a fazer. Fala-nos, Pai, através da Tua palavra, que a Tua palavra seja um colírio para os nossos olhos, que a Tua palavra abra os nossos olhos nesta noite e que possamos ter uma mudança de comportamento e natureza do Espírito. Pedimos com perdão de nossos pecados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Há muitas escrituras boas que desejo ler. Eu gostaria de falar um pouco sobre aquilo que você mantém diante de você, determina como você vai crer. Devemos entender que nós somos os responsáveis pelo nosso nível de fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Devemos entender, todos nós temos variações. Estou pregando para mim mesmo. Todos nós, tudo bem, estamos sujeitos a ter algumas variações, como a terra tem as suas variações. De verão, outono, inverno, primavera e verão novamente. Temos ciclos. O homem de fora está sujeito a isso, mas o homem de dentro não. Ele não está sujeito ao natural. Mas uma coisa governa o homem de dentro. Não é as estrelas, não são os astros. O que governa o homem de dentro é aquilo que é colocado diante dele. O que é colocado diante de cada um de nós constantemente. Isto determina o nosso estado. Eu quero falar um pouco sobre isso nesta noite, se Deus permitir. Antes, porém, quero ler Deuteronômio 30, verso 19. Vocês sabem que eu gosto muito dessa escritura. Como também divido com minha irmã, Eliane, Jeremias 1, verso 12, né? Veste bem que velo sobre minha palavra para a cumprir. E que maravilha. Eu estou falando aqui enquanto vocês acham aí, tá? E que maravilha, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Quão certo podemos estar do que Deus disse? Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Os irmãos podem sentar.
Lembro-me agora, me veio agora uma lembrança de uma escritura que em Deuteronômio, é Deuteronômio 11, começando com o verso 18, diz assim, prestem atenção, por favor, no que diz a palavra de Deus. Olha, todo o resultado que nós obtemos nesta vida depende do quanto conhecemos a palavra de Deus e do quanto cremos nela. Deveríamos estar mais conscientes disto. O nosso estado, neste exato momento, a vida, as experiências que estamos tendo na vida, os resultados que estamos tendo nas lutas, nas provas, é um reflexo do nosso nível de revelação, o nosso nível de confiança na palavra de Deus. O meu estado, o seu estado hoje, mostra o nosso nível de conhecimento e confiança na palavra de Deus. Sabemos que Deus disse para Josué o que é exatamente para cada um de nós. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite. Olha, grava uma escritura aí para o resto da sua vida. Salmo 112. Salmo de número 112, verso 1 e 2. Diz assim: louvai ao Senhor. Onde é que Deus habita? Ele habita em meio aos louvores. Deveríamos aprender isto, né? Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos, olha só aqui, esta parte aqui. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência, seus filhos, a sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Quem? Quem ama os mandamentos do Senhor. Não basta somente amar a Deus. Tem gente que ama a Deus, eu creio que muitas pessoas amam a Deus, mas não amam os seus mandamentos. Não lê, não tem prazer em ler. A Bíblia aqui está falando que essas bênçãos é para quem ama os seus mandamentos. Salmo 119, verso 97. Um homem muito abençoado. Ele escreveu: como amo o Senhor? Não. Como amo a tua lei. É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Os mandamentos. Não estou dizendo que... às vezes a gente tem que explicar coisas que nem precisaria. Mas tem pessoas que têm uma inclinação para entender errado o que você diz. Eu não estou dizendo que você não tem que amar a Deus. É claro, amai o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. Isto é óbvio. Mas eu estou dizendo que você não deve simplesmente amar a Deus. Você deve amar os seus mandamentos. Quantos filhos aqui amam o pai? Levanta a mão. Quem tem pai... Mas...
Será se todos vocês que amam os seus pais, será se vocês amam os ensinamentos que seus pais te dão? Provavelmente muitos não. Você pode amar seu pai, você pode amar sua mãe, e no entanto, aborrecer os seus ensinamentos. Oh, como amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Eita pai, né, irmão João? É bom demais, irmão. Porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos. Porque guardo os teus preceitos. Antigamente, quando eu era bem jovem, eu achava que todo velho é sábio. Eu tinha essa ilusão. Depois eu descobri que não. O que tem de velho tolo e o que tem de jovem sábio. Oh, Deus. Então, é você amar a palavra de Deus, os seus ensinamentos. Se você for lá em Provérbios capítulo 2, já que estamos falando, você vai ver que é uma série de promessas, mas é se. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouro escondido procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham em sinceridade. Há uma série de bênçãos, promessas de Deus para aqueles que amam meditar nesta palavra. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer, em quê? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é bem-aventurado. Lamentações capítulo 3, verso 25. Bom é o Senhor. Para quem que Deus é bom? Para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca, aquele que permanece diante dEle. A alma que o busca. Então, aquilo que você mantém diante de si, devemos aprender isto, que Deus nos ajude. Eu quero aprender isto. Todos nós devemos aprender isto. Vamos determinar aprender isto nesta noite. Aquilo que você mantém diante de você determina o seu nível de fé. Quer uma prova disso? Israel fez toda aquela caminhada pelo deserto, mas eles não mantinham Deus diante de si por muito tempo. Eles se esqueciam facilmente. Eles se esqueceram das 10 pragas que Deus trouxe sobre o Egito para os tirar de lá. Eles se esqueceram rapidamente que Deus havia aberto o mar.
Eles se esqueceram que Deus fez chover pão do céu, brotar água da rocha. Eles se esqueceram que eles tinham com eles um Deus que pode tudo. E quando eles chegaram lá e foram espiar a terra, e eles viram os gigantes, cidades muradas, eles se esqueceram. Eles não mantiveram Deus diante de si. O que Davi disse? Salmo capítulo 8, verso 16. Tenho colocado o Senhor diante de mim continuamente, por isso não pecarei. É isso que temos que aprender, colocar Deus, sua palavra, diante de nós continuamente. Mas aqueles espias não fizeram isso. Josué e Caleb fizeram. Por isso que quando Josué e Caleb, quando os 12 voltaram, foram 40 dias lá rodando. Naqueles 40 dias, eles se esqueceram de Deus. Mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb mantiveram Deus diante deles. Mas os 10 se esqueceram e falaram: não, nós não somos capazes. Você quer agradar a Deus? Quem é que Deus vai colocar lá na terra? Vocês entendem que tudo Israel foi um tipo de nós, a noiva? Israel saiu, só que eles era natural, nós é espiritual. Israel saiu de uma terra física, natural, foi para outra terra física, natural. A terra prometida deles era era Jerusalém. Nós somos uma igreja espiritual. Eles eram um povo natural, o povo de Deus natural. Nós somos o povo de Deus espiritual. Nós estamos indo para uma terra espiritual, a nova Jerusalém. Eles percorreram um deserto, nós estamos percorrendo um deserto. Abraão ficou seco, o ventre de Sara estava seco, sim, nós também estamos. Mas eles tiveram um filho, sim, nós também teremos. Mas tudo em nós é espiritual. Mas eles foram uma escola para nós. Deus falou, Paulo disse, todas estas coisas ficaram escritas para quê? Aviso nosso. É uma maquete, um rascunho, a planta do verdadeiro edifício que somos nós. Então, os 10 não mantiveram Deus diante de si e disseram: não, nós não conseguiremos. Eles são gigantes, cidades são muradas. Então, eles levaram aquelas pessoas que pararam para ouvir a eles. Você tem que ter cuidado com quem é que você para ouvir. Você deve ter essa consciência. Aquilo que você ouve determina o que você crê. E é você que tem que se virar. Porque Paulo disse: cuida-te de ti mesmo. Aquele povo tolo não cuidaram de si mesmo, ficaram lá ouvindo os derrotistas. O mundo está cheio de derrotistas. Então, eles ficaram ouvindo os devos, falando: não, a terra realmente existe, a terra realmente mana leite e mel. É o que o diabo fala. Não, a Bíblia é verdade, tudo que Deus disse é verdade. A terra realmente existe, porém, nós não somos capazes de possuir, porque os moradores de lá são gigantes. E nós somos aos olhos dele como gafanhotos. Era o diabo na boca deles. E o diabo fala a mesma coisa com a gente hoje. A Bíblia é verdade, a mensagem é verdade, tudo é verdade. Porém, você não é bom o bastante. Você não é consagrado o bastante. Você não é santo o bastante. Santo? Só há um santo. Bom? Só há um bom. Nós não somos santos, nós não somos bons,
Mas o que é bom, o que é santo, o que é poderoso, nos deu o quê? Na autoridade. Nós temos a autoridade. É como um patrão numa empresa. Um patrão na empresa chega lá e fala diante de todo mundo: vem aqui, irmão Magno, este aqui é o novo encarregado de vocês. O que ele falar, está falado. A palavra dele é a minha, pronto. Todo mundo, todos os empregados sabem que tem que ouvir a ele. Foi o que Deus fez. Foi o que Deus fez. A adoção. Tivéssemos tempo para relembrar o estudo da adoção lá no Monte da Transfiguração. O que aconteceu lá no Monte da Transfiguração? Jesus foi perfeito e foi adotado. Vocês já estudaram adoção, não é? Não é adotado no sentido aqui do Ocidente, não. Lá é filho mesmo. E Jesus, então, ao ser adotado, tendo a perfeição, guardou para ele? Não. Ele deu para quem? Para nós. É disso que Paulo está falando em Efésios capítulo 1, verso 4 a seguir. Porque nós somos filhos por adoção através de Jesus Cristo. Nós temos autoridade. O bom é ele, mas a autoridade é nossa agora. Ele deu para nós. O santo é ele, mas a autoridade está com a gente. Por isso ele disse: em meu nome expulsarão demônios. E ele tem que sair. Tem. Então você não é bom, claro que não. Mas ele é bom. Ele escolheu te dar essa autoridade. Meu Deus. Se Deus tivesse dado autoridade para um traficante, a autoridade seria dele. O diabo tem que cantar pneu, frear. Então, ele deu para mim, deu para você. Glória. Aleluia. Mas você tem que manter isso diante de si, porque a gente esquece muito rápido. O irmão Branham foi orar pela irmã Wood, estava com câncer. O irmão Branham saiu, terminou de orar por ela, saiu do quarto. O genro dela falou: irmão Branham, ela vai ficar curada? Qual foi a resposta do irmão Branham? Ele falou: nem que sim, nem que não. Ele disse: se ela mantiver os olhos na promessa. É importante isso? É fundamental. Isto determina o resultado que nós obtemos nos nossos testes, nas nossas provas, nas nossas lutas. A mulher, vocês conhecem a história, já contei várias vezes, mas não repito. Eu não canso de repetir, é maravilhoso. Chegou a mulher na fila de oração, o irmão Branham, profeta, olhou para a mulher, falou: você não tem nada, você não está doente. E Billy Paul, que estava ali, Billy Paul sabia que só podia dar cartão de oração para os piores casos. E Billy Paul falou: vou ter problema quando eu chegar em casa. Porque eu dei um cartão, tanta gente doente, eu dei um cartão para uma mulher que não tem nada. E aquela mulher disse: sim, irmão Branham, é verdade. Eu pedi o cartão para Billy Paul, porque eu queria te pedir desculpas. Billy Paul ali assistindo falou: desculpa? Pedi um cartão? Pedi um cartão para pedir desculpa? E ela disse: sim, irmão Branham, um tempo atrás, eu vim até o Senhor, e eu pedi ao Senhor para pedir a Jesus, para que eu pudesse ter um bebê. E ela disse: então, o Senhor disse que eu teria o bebê. E eu fui para minha casa, eu estava feliz, eu disse para o meu marido: meu bem, nós vamos ter um bebê. Irmão Branham orou por mim, disse que eu vou ter bebê. E ela disse: meu marido falou assim: não, nós temos tentado por anos, esquece isso.
Nós não vamos conseguir, nós já temos tentado por anos. Ela disse, então eu fui no meu pastor e disse para o meu pastor, e o meu pastor disse, os dias de milagres passaram. Devemos aprender isto. E ela disse, sabe, irmão Branham, então eu fiquei em meio a incrédulos. E ela disse, então, irmão Branham, eu não tive o bebê. Por isso eu vim aqui para te pedir desculpa. Mas eu creio que todos nós temos cometido este engano. Eu creio que todos nós temos cometido esta falha. Temos falhado em manter a promessa diante de nós. E temos falhado em obter aquilo que necessitamos. Temos fracassado em viver uma vida cristã. Temos falhado em ser um cartaz de Jesus Cristo. Talvez muitos de nós aqui, aquelas pessoas que realmente nos conhecem, provavelmente a maioria, nossos vizinhos talvez, não olhe para nós e diga, se existe um cristão nesta cidade, ali vai ele. Se existe uma cristã aqui nessa cidade, ali vai ela. Talvez temos fracassado nisto. E deveríamos estar aqui, diante de Jesus, para dizer, desculpe. Mas então, o profeta olhou para aquela mulher e disse, irmã, o que o anjo disse para a senhora através de mim? A mulher disse, o Senhor disse que ele disse que eu teria o bebê. Irmão Branham disse, irmã, agora aquela mulher estava diante da palavra. Ela diante da palavra, a palavra, no irmão Branham, disse, irmã, a mim não me importa se seu pastor não crê, se seu marido não crê, você terá o bebê. Agora, ela saiu dali mudada. E pouco tempo depois, ela mandou a foto de um bebê. Mas nós temos que mantê-lo diante de nós. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, de dia e de noite. A promessa da bem-aventurança é para este. É para esta. Salmo 1. Vamos ler. Se não quiser procurar, só escuta então. Salmo capítulo 1. Diz assim. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer. Temos que sentir prazer. Prazer. É o verso 2. Vou parar aqui só para uma coisinha. Mas o que eu posso fazer? Eu não tenho prazer. É que estamos fazendo da maneira errada. O profeta, ele estava lendo esta palavra, esta Bíblia, e ele levantou e ele deu a volta, e ele se inclinou ali na cadeira e ficou olhando para a sua Bíblia em cima da mesa. Ele ficou olhando de longe, chorando, e começou a chorar e disse, Deus, ali dentro
daquela Bíblia, há vida eterna para quem ouse colocar a sua confiança nisto. Dizem que eu sou repetitivo, mas uma vez eu li que também, se você quiser mesmo assimilar alguma coisa, você deve ler no mínimo 23 vezes. Eu ainda não repeti isso, essa historinha, nem 10 vezes, quanto mais 23. Uma pessoa chegou em mim, um recém-convertido, e falou assim: ó, eu vou me abrir contigo, eu confio em você. Eu falei: tudo bem. Ele falou assim: olha, eu vou falar a verdade para você. Eu não vejo graça nesses livrinhos aí do irmão Brana. Eu leio, eu não vejo nada. Eu poderia colocar a mão na cabeça e sai, Satanás! Eu poderia exorcizar ele, né? Chamar mais uns 3 diáconos, né? Tem uma sessão de exorcismo ali. Mas eu não vi que era essa a coisa. Eu disse assim: irmão, eu falei, mas ninguém vê nada mesmo nesses livrinhos do irmão Brana. Se Deus não abrir os nossos olhos para ver. Eu disse: a vida está escondida por detrás da letra. Eu disse: se você quiser ver alguma coisa, antes de você ler, fale com Deus e diga: Deus, me ajude, abra os meus olhos para que eu possa ver a vida que está escondida aqui dentro. É o que precisamos. Se Deus abrir os nossos olhos, nós vamos fazer igual o irmão Brana, dar a volta, se debruçar, chorando, olhar para a Bíblia e dizer: Deus, ali dentro a vida eterna, ali a cura, ali a libertação, ali é gozo, paz, para qualquer pessoa que ouse pôr sua confiança nisto. Se você não tiver prazer, você não vai ler. Aquilo que você não tem prazer, você faz por um tempo, depois você larga aquilo. Não estou com vontade. Um profeta. Mas então, verso 2, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você é abençoado. Deus prometeu que se você fizesse isso, você seria abençoado. Devemos pedir a Deus que abra os nossos olhos para que possamos crer nisto de coração. E aí, essas promessas se cumprirão. Porque Deuteronômio, Salmos, toda a Bíblia é a verdade. Se não estamos fazendo isto funcionar a nosso favor, é porque nós estamos falhando em algum lugar. Agora, isso não quer dizer que se você fizer isto, meditar na sua palavra de dia e de noite, que as bênçãos de Deus você vai poder aposentar. Fala: mulher, dentro de 30 dias eu vou me aposentar, não vou mais trabalhar. Mas por que, marido? Porque
A partir de hoje vou meditar na lei de Deus de dia e de noite. Ele prometeu que me abençoaria. Olha, eu não vou mais atrasar dízimo, eu vou acertar todos os meus dízimos, porque também a Bíblia prometeu que Deus abriria as portas do céu, e agora vou comprar uma rede e vou me aposentar, não vou mais trabalhar e vou ficar na vida boa. Não, não é isto. O profeta disse na mensagem Redenção pelo Poder, que Deus não disse assim: olha, agora eu irei e construirei uma cidade e colocarei vocês na vida fácil. O profeta disse: não é assim que Deus faz. Ele dá a promessa, mas você tem que ir e lutar contra as divergências. Você tem que ir e matar os filisteus, os gigazeus, e simplesmente ir lá, tirar o casaco, fazer como Pedro, irmão Pedro Cartwright. Ele sentiu dirigido por Deus para ir pregar, fazer um culto evangelístico numa cidade. E ele foi, alugou um salão lá, está lavando lá os vidros. Chegou o valentão e falou: quem é aquele homem lá? O que ele está fazendo lá? O comerciante falou: ele alugou aí, disse que vai fazer uma campanha, né, um culto aí, à noite, culto evangelístico. E o valentão falou: é assim, é mesmo, é? Vamos ver, ele vai ter que passar por cima de mim primeiro. Chegou lá, falou: ei, rapaz, o que você está fazendo aí? Irmão Pedro Cartwright só olhou, virou as costas de novo, falou: estou lavando os vidros. E lavando continuou. E o valentão chegou lá perto dele, armado com a pistola, puxou assim o paletó para a arma aparecer, e falou assim: é o seguinte, você tem que entender uma coisa, que aqui nesta cidade, para alguém fazer algum culto desse aí, eu tenho que autorizar. E se você quiser fazer isso daí, você vai ter que passar por cima de mim primeiro. Irmão Pedro Cartwright olhou e falou: é isso que eu tenho que fazer? Então tirou o paletó, jogou ele no chão, pulou em cima, deu-lhe um monte de supapo. Cabra macho. É porque ele estava olhando para o Deus de Davi. Ele estava olhando para o Deus de Sansão, estava diante de si. Ele sabia que Deus é Deus e não muda. Depois que deu uma surra no valentão com pistola e tudo, falou: e aí, você já tem o bastante? O homem horrorizado, espantado. Ele nunca tinha visto uma coragem daquela. Macho. Macho, é bom cabra macho, né? E o homem, você já tem um bastante? O homem levantou, falou: já foi bastante. Levantou, apertou a mão dele, saiu todo esfolado, cheio de hematoma, amarrotado, foi embora, voltou para o culto à noite e foi salvo. Pedro Cartwright teria colocado o rabinho entre as pernas. Ele falou: eu acho que não foi a vontade de Deus. Acho que não foi a vontade de Deus. Não. Ele manteve seus olhos na promessa. E olha aqui, uma coisa que nós devemos entender. Profeta, eu gosto tanto de uma passagem. O profeta disse assim: redenção em plenitude e regozijo, parágrafo 27. O profeta disse assim: quando você pede alguma coisa a Deus, o que você tem que fazer? O profeta disse: quando você pede alguma coisa a Deus, vá buscar aquilo. Vá buscar aquilo. Oh Deus, me dá um emprego. Então vai procurar o emprego. Oh Deus, me dá uma esposa. Vai caçar. Vai procurando, aí vai para o encontro só depois que acabou. Assiste o culto, né, direitinho, tudo. Entrega a sua vida a Deus, adore a Deus, agrade a Deus, porque se Deus se agradar de você, meu irmão, se você tiver um coração perfeito para com Deus, em 2 Crônicas 16, verso 9, você devia saber. Todos nós devíamos saber de qual que está escrito lá. 2 Crônicas 16, verso 9 diz: porque quanto ao Senhor,
Seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Deus. Se seu coração for perfeito para com Deus, meu irmão, você tá feito. Mas se não for, se você não crê em Deus, se você não crer em Deus, crer em Deus é bom, maravilhoso. Meu Deus! A gente é curado. A gente é libertado. Graças a Deus, eu tenho uma saúde maravilhosa. Mas o médico me disse no consultório que não havia solução para o meu problema. Ele disse, em outras palavras, seu coração foi aleijado, foi formado aleijado. Sua válvula, ela joga o sangue para trás. É por isso que você sente isso. Ele disse, não há nada que se possa fazer. Eu disse, tudo bem, você não pode. Claro, não falei para o médico, né? Tem gente que é bobo, tem gente que ouve bobagem, ouve o médico falar umas verdades por falta de sabedoria. Eu estou sofrendo pela causa. Não, estou sofrendo por estupidez. O médico falou aquilo, foi tudo bem, mas eu pensei comigo, eu não tomei a palavra do médico. Quando ele disse para mim que não tinha solução, aquilo lá era os 10 espias, aquilo lá não era Josué e Caleb. Eu disse, tudo bem, pensei comigo, não tem solução para a medicina, mas para o Rei dos Reis, foi Ele quem fez meu coração. E um dia, fui na casa da minha irmã Eliane, lá no Gama, e saí. Eu não lembro para onde que eu ia. Sei que eu saí com fone de ouvido, ouvindo, crendo a mensagem, crendo em Deus. E no meio da rua, eu me coloquei na presença dEle. E quando eu estava diante dEle, eu vi que pelas suas pisaduras eu já havia sido sarado. Aleluia! Depois de uma semana, eu ainda sentia os mesmos problemas. Mas depois de um mês, eu continuei sentindo. Mas toda vez que eu sentia, eu colocava Deus diante de mim. A coisa é colocar Deus diante de você. Vai ser fácil? Não, você vai ter que lutar contra a incredulidade. Aquela mulher, ela perdeu a fé. Seu marido e seu pastor lhe roubaram a fé. E ela não teve o bebê. Mas depois que ela entrou na presença de Deus, ela entrou em contato com a palavra novamente ali, com o profeta, e veio a profecia, você terá o bebê. Eu creio que ela saiu de lá, mas agora não vou mais dar ouvido para o meu marido, nem para o meu pastor. Eu vou dar ouvido para o assim diz o Senhor, e ela teve o bebê. Talvez você entrou aqui como um fracassado, uma fracassada, frustrado, frustrada, porque você tentou e não obteve êxito. Mas não é porque você falhou uma vez que você vai falhar sempre. Você pode sair daqui mudado, dizendo, não, a partir de hoje colocarei o Senhor continuamente diante de mim. E isso determina a sua fé, e o seu nível de fé determina o seu resultado. Mas o profeta disse na mensagem, possuindo todas as coisas, Abraão tinha um direito à promessa. E a promessa era dele. Mas ainda tinha que lutar para possuir aquilo. Tudo é possível ao que crê. Você crê nisso? Bem, tudo é possível ao que crê. Irmão Magno, você crê nisso? E por que você ainda trabalha? Você tem que trabalhar.
Você tem que buscar. O pão nosso de cada dia, Deus nos dá. Mas o homem tem que trabalhar. A mulher tem que cozinhar. Então por que você cozinha, mulher? Por que você não fica lá esperando? Você fala assim, Deus, me dá o almoço. Você quer ver se funciona? Fala assim, Deus, me dá o almoço. Não vou fazer almoço hoje não. Eu quero almoçar, mas não vou fazer não. Fica lá. Mas não me convida para almoçar não, nesse dia que você vai fazer isso. Não é assim que Deus faz, não. Não, o que cabe a você fazer, Deus não vai fazer. O que cabe a você fazer é você que terá que fazer, ou então você vai ficar com fome. É o que o profeta está dizendo aqui. E o crente hoje, ainda que sejamos herdeiros de todas as coisas, ainda que sejamos herdeiros de toda a bênção espiritual, toda a bênção física, toda a bênção que a Bíblia promete, você ainda terá que lutar por cada polegada disto. Você terá que lutar para afastar os capeta da incredulidade. Falar em capeta, lembrei da Sofia. Sofia, às vezes a vizinhança bota som alto com aquelas músicas lá, ela desliga os capeta. Amém, que Deus a mantenha assim, né? Você terá que lutar, como Abraão lá orando, expulsando, abanando assim, expulsando os urubus, como São Patrício, na ilha de Rai, era uma ilha rochosa, estéril, ela não produzia alimento suficiente para o povo ali, porque era uma ilha rochosa, estéril, mas São Patrício foi plantar. Uma mão ficou levantada para cima, intercedendo. A outra mão para baixo. A outra mão para baixo, plantando. Vocês entendem o que é isto? Você tem que pedir a Deus, sim. Mas você tem que fazer alguma coisa. Glória. Quem aqui crê que é salvo? Levanta a mão, você que crê que é salvo. Você já é salvo? Então o que você está vindo aqui na igreja para quê? Se você já é salvo, por que você está vindo aqui na igreja? Vocês entendem? Você é salvo, mas você tem que lutar por isso. E ai de você se não lutar. Você tem que lutar. O que irmão Pedro Cartwright falou? Essa frase é maravilhosa. O que foi que irmão Pedro Cartwright falou? Vamos no coro, para todo mundo, todo mundo falar junto, que é para o microfone captar. Vamos lá? Devo lutar se quero reinar, esforça a minha coragem, Senhor. Devo lutar se quero reinar, eu tenho que lutar se quero reinar. Que Deus esforce a nossa coragem, que abra o nosso entendimento, e que Deus nos faça entender de uma vez por todas que o que determina o nosso nível de fé, encorajamento, é aquilo que fica diante de nós. Se você se mantiver diante da palavra, você vai ser valente, como Sansão, como Pedro Cartwright. Mas se você deixar o diabo te afastar da palavra, você será como aqueles 10 espias. Olha, eu vou encerrar dizendo isso daqui. Uma conscientização. Se tem uma coisa que discípulos de William Branham não pode ser, é tonto, ingênuo.
Ó, a fé traz bênçãos? Sim. A escritura que lemos. Eis que põe diante de vós a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida. Aqueles homens, que era Israel, que duvidaram de que Deus os colocaria na terra, quantos dias eles passaram rodando lá, espiando a terra? 40. Passaram 40 dias lá, rodando. O que Deus falou para eles? Qual foi a sentença por eles terem duvidado? Deus disse: para cada dia, 1 ano. Vocês passaram 40 dias espiando a terra, pois vocês agora vão passar 40 anos andando nesse deserto, até que o cadáver de cada um de vocês caia, tombe neste deserto. Vocês não entrarão na minha terra. O que é isso? O prêmio da incredulidade. O que você escolhe? Crer ou duvidar? Josué ainda tentou ajudar ele. Josué tentou ajudar o povo. Disse: olha, se Deus se agradar de nós, Ele nos porá lá. Irmãos, se Deus se agradar de nós, Deus nos porá lá. Agora, o que a Bíblia diz? Qual é a forma que é impossível agradar a Deus? Sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Né, Lia? A Lia conhece a Bíblia. Então, eu preciso de fé. Oh, Deus, como é que eu faço para ter fé? A fé, ela vem de uma maneira. Como a Bíblia dá receita. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso, se você meditar na Bíblia de dia e de noite, se a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ela vem. E se você tiver fé, você vai agradar a Deus. E se você agradar a Deus, você vai entrar lá. Vamos ficar de pé. Oh, Senhor Deus, ajuda-nos, Pai, a nos conscientizar. Nós temos tanta consciência para as coisas naturais. O homem levanta todo dia de manhã cedo e vai trabalhar. Estando com vontade ou estando com preguiça, ele vai trabalhar, porque ele sabe que ele tem que fazer isso para comer, para pagar a prestação da sua casa. A mulher, ela levanta e ela faz o almoço, porque ela sabe que tem que fazer, senão ninguém come. Mas Deus, por que nós não fazemos a parte de Deus? Essa é a principal. Todos fazemos a parte de Marta. Por que é tão difícil fazer a parte de Maria? Ó Deus, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a sermos mais criteriosos. Ajuda-nos a ter prazer na Tua lei. Deus, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos para ver a vida que está por detrás da letra. Permita-nos, ó Deus, sentir o gozo da revelação, enquanto lemos, Pai. Que possamos ter prazer, ó Pai, para que a gente medite de dia e de noite, e essas bênçãos venham sobre nós. Ó Deus, Deus, leva-nos em paz de volta para os nossos lares, guardados, protegidos também. Seja ali com o pastor Adalto, Senhor, que o Senhor continue abençoando a ele, a sua família. Deus, dá-nos uma revelação também, ó Deus, de que devemos honrar o nosso pastor, como também devemos honrar a nosso pai e mãe. A Bíblia nos ensina que nós devemos honrar
os nossos superiores para sermos abençoados, mas nós esquecemos disto, Senhor. Nós só honramos a quem nos agrada, mas não é isso que a Bíblia ensina, Senhor. Ajuda-nos, Pai, ensina-nos a receber as Tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe. Amanhã em Taguatinga, domingo de manhã estaremos aqui, se o Senhor nos permitir. Abençoe mais uns aos outros e até o próximo culto. Na minha angústia eu clamo ao Senhor, e Ele me atende e ouve meu clamor. Contemplo ao meu Deus pelo seu grande amor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Eu sei que eu estou num lugar muito alto, e se eu cair, eu me despedaço e fico a orar ao meu Salvador. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sei que esta jornada é dura e difícil, mas eu me descanso nos braços de Cristo. Só Ele é meu Deus, meu libertador. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor.